Nesse painel nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e seus reflexos na educação à distância. Quando nós falarmos em reforma trabalhista, nós temos que pensar no sentido mais amplo possível, porque existe uma legislação há muito tempo que regula as relações de trabalho de uma forma geral nas instituições de educação. E outros segmentos, a legislação trabalhista sofreu uma grande reforma e nessa reforma ainda não muito finalizada, porque existem questionamentos ainda sobre a realidade dessa reforma, algumas divergências entre os juízes e o Tribunal Superior do Trabalho, mas nós temos em uma forma global essa reforma trabalhista já em vigor e trazendo aspectos bastante positivos para as instituições que atuam com educação à distância. A relação com o direito educacional e direito trabalhista sempre foi bastante próxima, porque nós temos toda a relação dos professores, profissionais técnicos, auxiliares de administração, tutores, etc., cobertos por uma legislação maior, e nessa legislação, naturalmente, temos uma aplicabilidade a todas as instituições privadas de ensino. As instituições públicas têm regime diferenciado, então nós temos algumas aberrações, mas temos sistemas de pagamento, por exemplo, de bolsa. O caso da Universidade Aberta do Brasil é um caso típico, onde conflita muito com a legislação trabalhista. Mas vamos discutir fundamentalmente os aspectos voltados ao segmento privado, onde nós temos um maior volume, significativamente maior volume de mercado de trabalho para a atuação dos profissionais que atuam na educação à distância em nosso país. Então nós vamos disponibilizar uma apresentação que foi feita pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação e a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que são parceiros, inclusive, da ABRAD, e vamos estar aí trabalhando em cima da reforma trabalhista, ressaltando que essa modificação ela aconteceu em julho de 2017. Um pouco antes já tinha uma medida provisória, mas consolidou realmente pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, com a vigência de 120 dias para entrar em vigor. Então, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017, alterou para valer a legislação trabalhista e, consequentemente, esses reflexos. O que isso traz logo de impacto? Ele abrange na legislação o chamado teletrabalho, ou seja, o trabalho à distância. Isso não era contemplado, porque a CLT antiga, a CLT até hoje, vigorando, é de 1943, quando não se cogitava, já tinha educação à distância, mas era muito distante de uma realidade de hoje, mas foi estabelecido num dos capítulos o que é teletrabalho. O teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia da informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituem como trabalho externo. Então, ou seja, você tem, isso é muito comum na educação à distância, você tem o trabalho remoto, que é o trabalho teletrabalho, que ficou consagrado e perfeitamente possível essa prestação de serviço fora das dependências do empregador. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento de ensino não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, não é totalmente à distância. Você tem momentos que são momentos que o profissional vem à instituição do ensino e, por vir nessa instituição do ensino, ele tem a necessidade de uma interação, mas não representa, na verdade, uma mudança de todo o modelo, pelo fato de ter ido alguns dias, alguns momentos, algumas horas, ou ser estabelecido nessa relação, mas estabelece essa não quebra do princípio do teletrabalho. Então, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, ou seja, da carteira de trabalho,
constar isso, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, nós temos aí uma definição clara desse sentido, do que é realmente o teletrabalho, e isso tem que constar na relação do contrato de trabalho. Então não há como ficar à parte, um documento à parte. Não, isso é um contrato de trabalho que caracteriza realmente por ser, não é uma alteração entre o regime presencial e o teletrabalho. Você tem um mútuo entendimento, um mútuo acordo entre as partes e registra isso num termo aditivo. Então isso é uma inovação que foi trazida pela legislação trabalhista. Outro ponto também que é importante se colocar se refere à parte das férias. Então nós temos teletrabalho, é um dos pontos. Férias. A legislação flexibilizou e as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, mediante negociação. É comum, às vezes, na educação presencial, você ter férias de 1 ano, 30 dias depois de 1 ano e tal. Mas na educação à distância não dá para você separar, deixar um mês sem ter relação. Então você pode fracionar essas férias. Antes poderia ser 2 períodos de 15, hoje passa a ser 3 períodos. E esses 3 períodos podem ser feitos desde que um pelo menos seja de 15 dias. Os outros podem ser 7 e 8, pode ser 15, 10 e 5, fica a critério das partes. Mas as férias foram contempladas nesse processo como sendo uma inovação realmente importante para todas as instituições que trabalham com educação à distância. Outro aspecto também que foi contemplado e traz reflexo na educação à distância é a jornada de trabalho, que poderá ser de 12 horas com 36 de descanso. Isso é um pouco comum na educação à distância, mas você tem que ter as 44 horas semanais ou 48 horas semanais, ou 220 mensais. Mas nós não temos realmente na educação à distância, embora é importante que a gente mencione, essa jornada de trabalho de 12 por 36, ninguém fica 12 horas de plantão para a educação à distância. Mas, se nós estamos falando de uma forma geral da reforma, isso abrange essa possibilidade juridicamente. Um outro ponto também que foi importante de mudança foi o chamado trabalho intermitente, ou trabalho por período. E assim, é muito comum você ter na educação à distância um trabalho intermitente, que é o trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo por horas ou diária. Então você tem às vezes um módulo, você tem um módulo, esse vínculo ele é suspenso em termos assim, na verdade ele não é extinto, ele deixa de ter uma remuneração durante o período que não há um trabalho intermitente, e você passa a pagar apenas naquele período efetivamente trabalhado. Então a instituição tem essa prerrogativa hoje, óbvio, sempre de acordo com o profissional. E o profissional tem direito a férias, fundo de garantia, previdência, 13º, tudo proporcional, tudo na proporcionalidade do período utilizado. Então, no contrato deve ser estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo por hora, ou, se você pegar na educação à distância, o dissídio coletivo. Então, fala também relativo à remuneração dos demais empregados que exercem a mesma função. Então, você não pode ter valores diferenciados, porque o trabalho é igual. Então, você tem realmente um contrato que estabelece valores, e esses valores ou do piso salarial, ou se tiver cláusula diferenciada. O empregado deverá ser convocado com no mínimo 3 dias de antecedência. Então, se você tem uma pessoa no trabalho intermitente, terminou aquilo, ele está à disposição, mas não está trabalhando nem ganhando. Então, você pode ter a convocação com um período de 3 dias corridos de antecedência para você ter. Então, na sexta, se chama para o sábado, domingo e segunda. Então, na segunda-feira, o profissional tem que estar comparecendo na instituição para dar o prosseguimento ou físico ou um trabalho virtual através de um teletrabalho. No período de inatividade pode haver serviços para outros
para outras pessoas. Então, ou seja, você tem a possibilidade desse profissional prestar serviço a várias outras instituições naquele período que ele está só de plantão à sua disposição, mas nada impede que tenha vínculo com outras entidades. Bom, o outro ponto também que foi de inovação foi o trabalho remoto, o home office. Esse home office, tudo que o trabalhador usar em casa deverá ser formalizado com o patrão via contrato, como equipamento, gasto de energia elétrica, internet, e o controle do trabalho será feito por tarefa. Então, se você tem um trabalhador que faz o trabalho remoto, sistemático, você pode perfeitamente estabelecer uma forma de reembolso daquele custo que foi feito por ele, gastando energia elétrica, gastando equipamentos, se for o equipamento deles, ou você disponibilizar um equipamento para poder trabalhar nessa atividade da sua residência. Bom, um outro ponto também que traz reflexo foi o fortalecimento das negociações. As convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Então, antigamente você tinha a legislação e, complementarmente, as convenções ou acordos coletivos. Hoje não, você pode ter acordos que, sobre alguns aspectos, não previstos na legislação. Então, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Então, você tem essa possibilidade mais ampla de negociação. As negociações sobre redução de salário ou de jornada deverá haver uma cláusula prevendo isso durante o prazo de vigência. Então, você tem a possibilidade de ter uma redução de salário ou redução de jornada de trabalho. Um outro ponto também em relação à parte de demissão. A demissão, o contrato de trabalho, pode ser extinto de comum acordo com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa dos 40% do fundo de garantia. Então, você pode estabelecer um acordo e, em vez de ter o aviso prévio integral, em vez de ter os 40% da multa, se trabalhar pela metade disso, porque a legislação permite isso. O empregado pode ainda movimentar até 80% do valor depositado na empresa, mas não terá direito a seguro-desemprego. Então, ou seja, você tem uma demissão por acordo, não levanta o fundo de garantia, mas você pode movimentar, você levanta até 80%, mas você não tem direito ao seguro-desemprego. Bom, outro ponto também que veio na reforma trabalhista foi o fim da contribuição sindical obrigatória para o trabalhador ou para a empresa. Não há mais uma obrigação nesse sentido. Então, você paga no sindicato se você quiser. Se você não quiser, você não é obrigado a pagar. Bom, um outro ponto também que traz, embora uma legislação à parte, mas fala da terceirização, ou seja, há uma possibilidade de terceirização, mas tem que ter uma quarentena de 18 meses. Então, você dispensa um servidor, um colaborador, você não pode contratar como terceirizado em menos de 18 meses. Então, isso é uma forma de você ter assegurado, não fraudar, dispensar para contratar como terceirizado. Então, se ele foi dispensado, ele tem 1 ano e meio para poder voltar, mas voltar como terceirizado. Também, um outro ponto que foi modificado na legislação foram as ações trabalhistas. Então, o trabalhador será obrigado a comparecer às audiências de justiça do trabalho em caso de perda de ação e arcar com as custas processuais. Então, ele é obrigado a comparecer e ele pode ser condenado nas custas judiciais. Antes, não, você poderia ter uma reclamação, faltava, ter uma segunda, faltava, só a terceira que ele teria uma punição. Hoje não. Ele, se for pedidos absurdos, pode inclusive ser condenado até nas honorárias advocatícias de sucumbência, ou seja, a parte contrária, a parte vencedora, que terá que pagar de 5% a 15% do valor da sentença. O trabalhador tiver acesso à justiça gratuita também está sujeito ao pagamento de honorários, então isso não trouxe flexibilização, e alguns outros aspectos previstos no aspecto da rescisão que não vamos
entrar aqui em maiores detalhes. Agora, independente dessa reforma trabalhista, você tem uma outra lei que foi de março de 2017, a Lei 13.429, que fala na trabalho temporário. E esse trabalho temporário também mexeu fortemente. As principais mudanças são que o trabalho temporário é aquele prestado por pessoas físicas contratadas por uma pessoa jurídica de forma temporária, que coloca à disposição uma empresa tomadora de serviço para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. Então, existe a figura hoje consagrada do trabalho temporário, e esse trabalho temporário é para você substituir alguém. Você tem uma funcionária, está grávida e tal, você contratou uma outra pessoa para substituir. Esse é um trabalho temporário que, terminado aquele período, você, consequentemente, extinguiu o vínculo, mas sem maiores complicações. Pode ser prorrogado por até 90 dias e não poderá ser, inicialmente não pode ser superior a 180 dias e pode haver uma prorrogação por mais 90 dias. Então, esse contrato de trabalho traz, e o que isso traz, só para finalizar, os reflexos na educação à distância. Primeiro, permite que se adote com maior intensidade o teletrabalho. Transfere para os acordos sindicais a normatização e regionalização das relações de trabalho. Possibilita a realização de contratos de trabalho intermitentes ou remotos, possibilita o fracionamento das férias, regula o ressarcimento dos custos incorridos em função do teletrabalho. Então, essa foi uma inovação consagrada, possibilita o aumento de produtividade pelos profissionais e a tendência que reduza os conflitos de ordem trabalhista. Então, em síntese, são esses aspectos contemplados na legislação educacional, na legislação trabalhista e reflexos na legislação educacional, que estão já vigentes no nosso país. Alguns questionamentos, como estamos no início, podem estar sendo feitos, mas para a educação à distância, a reforma trabalhista foi extremamente benéfica. E assim nós fechamos esse painel, esse quadro, sobre a reforma trabalhista e os reflexos na educação à distância.